Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos dar uma aula vamos falar sobre gestão pública, né? É uma das matérias, né, eu como ministro, né, em alguns cursos, ou mesmo em palestras, né? Nós trabalhamos com direito administrativo, trabalhamos já em algumas procuradorias e, e a gestão pública é a maneira de se administrar o bem público, a res pública, né? A coisa pública. E que hoje é tão debatida, tão falada, é tão conversado, é tão discutido e não se chega a um denominador comum. Tá? Mas eu tenho uma ideia um pouco assim, menos radical, né? E que a gestão pública ela tem que ter já um viés liberal, já um viés menos conservador, menos estatista, menos esquerdista e mais liberal. Por que mais liberal? Porque nós cada vez menos os recursos chegam nos municípios, nos estados, ou mesmo no governo, nas autarquias, né? Cada vez mais as despesas aumentam, né? Cada vez mais os políticos querendo se eleger fazem promessas demagógicas e populistas, né? Aumentando o estado de bem-estar social, o welfare state, né? Para um estado assistencialista e transformando a população não em pessoas que produzem, mas sim em escravos do sistema. Então a gestão pública hoje não é só você se eleger, é como nós falamos, principalmente para as pessoas, né, ideologicamente voltadas com a direita, né? Nós dissemos que a gestão pública ela não pode ser somente uma ideia ou uma teoria no papel. Ela tem que ser efetivamente praticada, né, e transformada numa situação boa, uma situação que seja boa para todos. Principalmente porque a gestão pública o primeiro passo é a reunião de todos os recursos públicos que nós, através de impostos, taxas, contribuições e melhorias, damos para o Estado, seja ele a nível federal, estadual ou municipal. E com esses recursos, os gestores, né, os administradores, prefeito, governadores, o presidente da República, os ministros de Estado, secretários de Estado, né, secretários municipais, eles fazem o gerenciamento e normalmente esse gerenciamento é ruim ou péssimo, porque se não assim fosse, né, todo o dinheiro que vai quase metade de todo o nosso capital produzido, né, que vai para o Estado, ele não retorna em torno de serviços. Então, os serviços que o Estado é obrigado a nos dar é péssimo, é ruim e de baixa qualidade. Tá? E sempre eles dizem que não tem dinheiro. Tá? Além de fazer uma série de coisas que eles amarram, eles engessaram os orçamentos públicos da nação, né, com leis, com a Constituição Federal, que hoje em dia o setor de investimentos aí não ultrapassa a barreira de 10% de todo o dinheiro arrecadado em cada ente estatal. Tá. Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer tecer alguns conceitos, né, para a gente poder trabalhar a gestão pública. O primeiro conceito, né, que nós temos é que é a área de estudo e trabalho que envolve a administração dos recursos. Então, é como eu falei aqui no começo, é a administração dos recursos públicos. Você, gestor público, né, você que seja ele temporário, através da democracia representativa que você se elegeu, ou mesmo de forma aí permanente, com o concurso público, né, até para cumprir, de forma estatutária, até para cumprir o tempo de permanência na ativa e depois a justa reserva, né? Você administra dinheiro público, ou seja, dinheiro de todos. E isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a administração é a capacidade de gerir, né, determinadas situações. E a questão pública é a pior, porque cada um é igual à seleção brasileira. Cada brasileiro é um técnico, né? Cada um acha que um time seria ideal.
a administração pública também, cada um tem uma ideia. E normalmente as ideias são caras, né? E não estão dinheiro para isso. Tá? Então tem que ter bastante cuidado quando se envolve a administração de recursos, tá? Por quê? Porque você tem que dar uma contrapartida com esse dinheiro, que são os serviços públicos. Saúde, educação, segurança. Os três, esse tripé, são os mais importantes. E o que, em tese, né, deveria ser dado prioridade. Né? Aí nós temos o saneamento básico, né, que o Estado faz, né, porque o nosso Estado é um Estado inchado, seja a nível federal, estadual ou municipal. Nosso Estado é um paquiderme, um elefantão grande. Né? Então ele se adona de tudo e o que ele repassa para a iniciativa privada, ele o faz, na grande maioria das vezes, por concessões públicas. Né? E essas concessões também são engessadas, com o famoso monopólio. O monopólio pode ser privado ou estatal, é o monopólio. Ou seja, tu faz o preço que quer. Petróleo com a Petrobras, né? Tu pega as companhias de águas de abastecimento também, não tem outras, as companhias de luz, né? Em todo, cada estado da federação. Mesmo sendo privatizada, ela continua com monopólio. Ah, é só ver a questão da energia solar. A energia solar é um absurdo, dos absurdos. Cobra imposto, dizendo assim, não, você recebe a energia, paga todo o sistema, paga a usina, em tese, na sua residência, aí o que vai para o Estado, né? Você ainda tem que pagar o imposto, você tem que dar em energia para aquela companhia, né? Que tá recebendo na sua fiação, né? Na sua rede de postos. Uma piada de mau gosto. Ou seja, indiretamente eles conseguem taxar a energia solar. O Brasil, os governos são uma pândega, né? É uma piada. E com todos esses recursos, eles ainda não conseguem prestar um serviço de qualidade. Mínimo. Eu não estou dizendo um serviço excelente. Excelente não existe. Tá? Talvez na Noruega, na Dinamarca, olha lá. É capaz de não ter ainda excelência, né? Mas os nossos serviços normalmente são péssimos, de péssimos a muito ruim, a quase inexistentes. Né? Bom, nós sabendo disso, ou seja, que a administração de recursos tem que prestar serviços públicos e atender a necessidade da população, né? A gente passa as responsabilidades da gestão pública, né? Que eles auxiliam, né, na gestão pública, a criação de leis. Então lá, você, governador, tem seus deputados estaduais, a sua Assembleia Legislativa, e criam leis, tá? Para gerir esse monstro, esse leviatã que a gente chama de Estado. Você, prefeito municipal, você tem seus vereadores que também legislam dentro do seu âmbito de competência da Constituição Federal para conseguir vivenciar e trazer os serviços públicos a níveis do município. Né? E, por fim, a União. Né? O Brasília, como eu chamo, brinco, né? Nárnia. Né? Nárnia, a Ilha da Fantasia, né? Aquela cidade lá onde tudo dá certo, onde as leis são perfeitas e maravilhosas, onde o nosso país vige a Ilha da Fantasia, né? Que fora dali eles não conhecem a realidade, né? De pobreza, falta de assistência médica, falta de vários itens essenciais nas UPAs da vida, nas unidades básicas de assistência, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, né? E eles continuam com aquela ideia de tudo é correto, tudo é certinho. É óbvio, eles vivem dentro de uma bolha. É Nárnia. Nárnia, Ilha da Fantasia, Brasília é isso. A gestão pública, uma das ideias principais é menos Brasília, mais Brasil. Ah, isso é um ditado. Não, isso não é um ditado nem um jargão ideológico. Isso é a mais pura verdade. Ah, esquerdistas querem o aumento do Estado. Esquerdistas querem que as pessoas todas tenham renda básica ou assistência alimentar. Quem é que paga? Eles não pagam, porque eles não trabalham, eles não produzem absolutamente nada. Quem produz lá é o pobre do caminhoneiro, é o pobre do profissional liberal, né? É o pobre do fazendeiro, é o pobre do minifundiário, o cara que
Porque quando você vai, é o pobre do trabalhador que sai e vai e paga 30%, 40%. Num supermercado, paga 30% a 50% em remédios, né? Para sustentar, né? Esse estado, essa situação que o Brasil vive. Não pense, então, que eles são bonzinhos, tá? Eles estão lá por interesse. Mas você, que quando vai votar, e quando tiver uma situação em que possa fazer uma gestão pública, quando você passa no concurso público, você pode mudar, você individualmente você pode começar a mudar a situação, fazendo uma gestão pública enxuta, correta, com os menos gastos possíveis, né? Então, como nós falamos, então a primeira situação que a gestão pública, que o gestor público faz, é com seus deputados, com seus vereadores, com seus senadores ou deputados federais, né, no caso do presidente da República, é criar leis que façam a administração ser uma situação mais maleável e que os recursos públicos sejam efetivamente trazidos para a população, principalmente a população com menos capacidade de subsistência, né? A população de baixa renda, a população que precisa de saneamento básico, né? Então eles criam leis e cobram os famigerados impostos. Se imposto fosse bom, não se dizia imposto, né? Ele é imposto para você. Tá? E também, além de cobrar o imposto, taxa, contribuição de melhoria, o Estado resolve, ele procura taxar você de tudo quanto é maneira e com as mais esdrúxulas, né? Fatos geradores, que eles dizem, não, nós estamos fazendo o seu bem. Tá? Vocês já pararam para pensar que ele dá uma coisa para vocês, para nós, né? Que seria um imposto, que seria... Né? O que ele nos oferece em troca é quase nada. A gente olha, eu estava lendo a respeito ali de São Paulo, o postômetro, né? Nós já chegamos aqui no Brasil no ano de 2024 a mais de 1 trilhão em impostos. E aí você vai no UPA, não tem atendimento. Ou não. A unidade básica de saúde, não, uma UBS, dependendo da cidade, tem uma unidade de pronto atendimento. Ou seja, eles, para não lotar o hospital público, né? Eles já fizeram uma triagem, que eles chamam de essa unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde, né? Para você já não chegar lá. A maioria das mortes que tem é nesses locais, né? Então eles vão te dando soro, vão enrolando, né? Vão enrolando a saúde, vão dando uma situação que vão começando a enrolar, né? E aí, que quando a pessoa está mal mesmo lá, eles acabam levando para o hospital internado. E o sistema é engraçado, porque a maioria dos recursos vai para a União e quem se rala é o município. Aí joga tudo nas costas do prefeito. Como aconteceu aí nessa pandemia, como aconteceu aí a enchente do Rio Grande do Sul, né? A enchente do Rio Grande do Sul foi terrível, né? E a própria pandemia, joga tudo nas costas do município. Só que o município não tem dinheiro. A Constituição Federal determina que cada município, estado, ou mesmo a União, gaste 25%, né, do orçamento em educação e 15% em saúde. Aí já vai 40%. Então, esses 15% em saúde não é pouco. Mas você acha, assim, quando você paga, pô, todo esse dinheiro, 15%, teria que ir aqui para o seu UPA, para a sua OBS, para o seu Hospital Municipal Público. Não. Ele primeiro vai a Brasília, depois de Brasília ele volta. Aí quando volta, ele já volta, em vez de voltar R$ 100, ele já volta 20, 30, né? E os 70 ficou lá no meio, salário de funcionário público, né, regalias, mordomias estatais, e assim vai, dívida pública interna, dívida pública externa, né? E assim vai indo. Então, o dinheiro que teria que voltar efetivamente para o povo, para essa sociedade, não volta. Então é muito complicado. Tá? Outra questão também que o Estado, o gestor público é obrigado é a fiscalizar e regulamentar, né, a questão da gestão pública. Então ele tem que arrecadar, como nós já falamos, através de impostos, taxas, contribuição de melhoria, e fiscalizar. Aí ele fiscaliza, o município tem seus fiscais,
depois tem a Receita Federal a nível federal e a Receita Estadual, os auditores, né? Também empresas públicas, né? Assim, não são empresas públicas, mas são autarquias que guardadas as devidas proporções, né? Tem salários altíssimos, os auditores muito bem remunerados, né? E que são fiscais, né? Tanto a nível da União como a nível do Estado e a nível municipal, os fiscais de tributos, né? Então, na gestão pública também é competência do chefe do Poder Executivo, no caso do governador, também começar a trabalhar com isso. Mas cada unidade tem as suas próprias verbas, tem as suas rubricas, né? Tem o seu dinheiro já previsto no orçamento para chegar. É tudo muito organizado, tudo muito burocratizado, mas que tem uma série de dificuldades por causa dos problemas e mazelas que a própria administração, que o próprio gestor público traz. Então, às vezes o gestor público ele tem até vontade de fazer, mas ele é amarrado. Ele é amarrado na situação. Ele, por exemplo, ele não tem uma liberalidade para gastar. Hoje, para você gastar acima do teto, você tem que fazer um processo licitatório, através de pregão, né? Através um processo licitatório, para que você consiga, né? Pegando várias empresas e olhando o preço, aí você traz de menor preço e a melhor qualidade. Teoricamente lindo, na prática um horror. Normalmente não funciona. Só ter visto aí o que aconteceu nas últimas décadas, né? É um horror, é desvio, corrupção, né? Político roubando de tudo quanto é jeito, federal, estadual, municipal, os ministérios públicos através dos GAECos, né? Não tendo mais tempo, de tanta ação e tanto serviço que eles têm, né? Procurando desvio e corrupção dos funcionários públicos, né? Em razão de um sistema engessado que aparentemente é perfeito. É perfeito. Para pensar como é que alguém vai conseguir chegar numa comissão licitatória e conseguir convencer 3 funcionários públicos de carreira a acertar um lado, acertar um envelope. Ou mesmo um pregão eletrônico. Como é que tu vai conseguir fazer? Ah, não, mas as empresas se acertam e tudo mais. E aí nós temos os tribunais de contas também para fiscalizar, né? Normalmente é estadual, o Tribunal de Contas do TCU da União, e em poucas cidades tem o Tribunal de Contas Municipal. Só o engano de São Paulo, né? Que a cidade de São Paulo é uma megalópole, né? Muito grande, gerencia muitos recursos públicos, é uma cidade que gera muito imposto. Bom, além disso, ele também tem que gerenciar recursos humanos, financeiros e materiais. Isso é o gestor público. Ele tem que cuidar os funcionários públicos que ele tem, né? Os valores que você recebe, isso em qualquer secretaria, em qualquer situação que você tem que fazer. E também a questão dos materiais, os materiais que você recebe do Estado, do município e da União, né? Então você é um gestor. Além de fazer a fiscalização, você tem que fiscalizar, redistribuir, recolocar os seus funcionários, os seus subordinados, né? Ver os seus ativos, o que você pode gastar, o que está dentro das rúbricas e o orçamento que te prevê a tua secretaria, a tua autarquia, né? E com isso determinar dentro daquele orçamento previamente já analisado e aceito, né? Organizar e aprimorar os processos administrativos, tá? Essa parte da gestão pública é que é a mais difícil. Como é que eu vou organizar e aprimorar o processo administrativo? No Brasil, a gente teve vários tipos. Nós tentamos pegar os 5S japonês, nós pegamos importamos gerenciamentos administrativos públicos de outras nações, né? E na grande maioria das vezes não deu certo. Por quê? Porque nós vivemos um país continental, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, nós temos mais de 5 mil municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal. Nosso país é um continente, nós temos culturas diversas.
como eu vou. Nós temos uma cidade, nós não podemos dar uma organização administrativa para o município de Sobral, né, no Ceará, para o município igual a São Paulo, capital. Não tem como. É humanamente impossível e também teoricamente impossível pelo número de funcionários públicos, tá, municipais, pela situação, pela capacidade contributiva e pelo dinheiro que ele arrecada. Porque eu sempre falei a respeito de guarda municipal. O problema não é a guarda municipal, até que a ideia é boa, só que os impostos ficam todos em Nárnia, ficam todos na União, né? Ou todos na Ilha da Fantasia, a grande maioria. O que sobra vai para o Estado e o que sobra ainda vai para o município. Aí você, prefeito, tem que ficar de pires na mão lá para poder. Uma viatura da guarda municipal é caríssima. Mas não é só a guarda municipal, aí não sobra dinheiro para a saúde e para a educação. Tá? Mas da mesma forma, e também não sobra dinheiro para a saúde e para a educação. Por isso que muitos municípios, hoje eles se tornaram, eles não conseguem mais se administrar, eles têm que sempre estar sendo injetado dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que eles arrecadam, a produção deles, eles não conseguem produzir. Eles não têm uma capacidade contributiva, né, que eles se autogerenciem em forma financeira. Isso é uma grande dificuldade para os gestores públicos. Né? É uma situação assim temerária e bem complicada para que eles consigam, né, gerenciar o município. Quanto menor e menos dinheiro eles arrecadam, mais dificultoso é. Porque aí tu tem que depender, tá sempre batendo na porta do governador do estado, ou ficar indo aquelas infinitas viagens a Brasília. E o mais engraçado é que o dinheiro ele teria que ficar no município. O que sobrava para o estado sobrava para a União, e não ao contrário. Ah. Mas enfim, então todo o dinheiro vai para lá para eles administrarem. Não pense que é de hoje. Isso veio desde 1930, do Getúlio Vargas. Tá? Foi esse cara que acabou com a autonomia dos estados, acabou com a autonomia. Por quê? Porque queria poder. Era um ditador, era um tirano. Getúlio Vargas sempre foi um tirano. Um fazendeiro aí, um caudilho que achava que podia mandar no Brasil. E ele trouxe uma coisa óbvia, que eles gostavam, que até hoje, né? Aí o JK fez Nárnia, né? Ou seja, levou para bem longe a capital. Aí eles vivem aquela ilha da fantasia, aquela bolha, né? E recebem a grande maioria dos nossos impostos, taxa de contribuição do município e do estado, e vivem aquela bolha, aquela ilha da fantasia. Ninguém gosta, que eles acham, por falar, ninguém gosta de Brasília. Tá? Mas, enfim, para ter uma gestão pública hoje, o que nós temos, né, é praticamente impossível. Mas nós temos que lutar para que se criem leis que diminuam a Brasília, que diminuam os impostos a nível federal, que os impostos fiquem no município, que se inverta a pirâmide. Tá? Mas tem que ser lutado. Mas isso, enquanto isso, nós temos que gerir as migalhas aqui embaixo. Então, tem que se organizar de tudo quanto é, principalmente os municípios, principalmente o povo da cidade, né? Ou seja, quem faz o dinheiro para Nárnia viver aquela vida nababesca que eles vivem, com grandes salários, com champanhe, caviar, esse tipo de coisa. Tá? Que é uma vergonha. Brasília é uma vergonha. Tá? E por último, senhores, o gestor público tem que desenvolver, implementar e avaliar políticas e programas governamentais. Tem que fazer, porque não se tem dinheiro. Então, eu sempre falo que o prefeito é um herói, ele faz chover. O prefeito faz chover, ele não tem dinheiro. E o orçamento é amarrado. A maioria dos orçamentos, eles estão no teto, no limite, de entre 50% a 55% com a folha de pagamento. Ou seja, que os outros políticos, né, populistas encharcam essa política assistencialista idiota, né? Abrindo concurso à revelia e jogando funcionários. Muitas vezes, tu botar os funcionários dentro dos locais de trabalho, não cabe. É muita gente, na grande maioria do município. Então, o que acontece? E tu não tem como botar para rua? Por quê? Porque eles são concursados. Então, vira um input-output, né? Vira o rabo, o cachorro correndo atrás do rabo.
né? Não se tem muitas vezes sair. Aí o que, que sobra para o prefeito municipal, na grande maioria das vezes? Ele paga a folha salarial, os 25% da educação, a nível municipal, os 15% da saúde, tá? Que a maioria da verba deveria ser federal e não municipal, mas já municipalizaram o SUS para jogar nas costas do município, mas não deram dinheiro para os prefeitos. Tá? Continua em Nárnia, lá na Ilha da Fantasia, e aí eles não têm dinheiro e tem mais uma atenuação. Por isso que eu falo da Guarda Municipal. A regulamentação é dever do Estado, da Segurança Pública, está no artigo 144. E aí querem jogar nas costas municipais, para, para o ônibus que eu quero descer. Não. Os prefeitos já não têm mais dinheiro. Aí ele quer fazer uma obra, um saneamento básico, ele tem que ir lá se humilhar para um governador, se humilhar para o presidente da República, prometer alma para ele em termos políticos, para poder, dentro do seu município, ter alguma resposta. É muito ruim e torna-se praticamente impossível você gestionar ou gerenciar qualquer situação dessa. Tá? Bom, eu fiz 10 regras, sempre passo. Eu sempre imaginei 10 regrinhas simples para o gestor público. Se você seguir isso, se cada um seguisse isso, a situação, não digo que ia ser ideal, porque o imposto ia continuar lá em Narnia, eles iam continuar lá desviando, continuar fazendo as coisas que eles fazem, e nós continuamos se batendo aqui embaixo. Mas já seria um bom começo. E a partir daí, a gente começaria a transformar o Brasil. Então, o gestor público, para mim, ele teria que ter 10 regrinhas básicas. A primeira é administrar qualquer coisa. Pode ser uma secretaria, pode ser um departamento. Administre como se fosse a sua casa. Se você administrar o dinheiro público como se fosse seu, 99% dos problemas devem desaparecer. Hoje, o que você faz? A pessoa pega o carro, leva o filho na escola, usa a viatura, o carro oficial como se particular fosse. Não é? É um carro privado, você tem que fazer isso. Você chega, tem uma festa do teu setor, vai lá, esse é em qual dos poderes, legislativo, executivo, compra canapé, salgadinho, tudo com dinheiro público. Isso não existe. Esse dinheiro é de todos, você não pode usar esse dinheiro de forma particular. Aí, se você tivesse que pagar, aí sim, aí eu duvido muito, né? Eu duvido muito que a situação você fosse pegar o dinheiro e dar o seu próprio dinheiro para o município fazer esse tipo de coisa, né? Eu sempre brinco, né? Eu achava interessante que as pessoas, quando o dinheiro é seu, eles veem de forma diferente. Quando o dinheiro é público, não, gasta aí, não é meu. O dinheiro é seu. Esses dias eu ouvi uma pessoa, até bem culta, dizer que o SUS é gratuito. Mas da onde, meu Deus do céu? O que tirou isso? Nada é gratuito. Vem aquele jargão, né, que não existe almoço de graça, e é verdade, o SUS não é gratuito, ele é pago. Cada cirurgia é paga por todos nós. Cada real que você deixa de receber e deixa em forma de imposto, vai para a saúde. Então, ele não é uma forma gratuita. Ele paga. Então, essa primeira chavão que os políticos populistas, mais que tu ouve de esquerdista, é isso. É público. Não se gasta dinheiro. Se gasta, sim. Se gasta. Nós todos pagamos o SUS. Inclusive a pessoa que diz que não gasta. Mas eu não dou dinheiro, eu sou uma pessoa pobre. Mas tu vai no supermercado, lá tu paga. Tu vai na farmácia, e lá tu paga 40% de imposto. Pega a notinha fiscal, que é obrigado, aí tu vai ver quanto por cento de imposto. Quando tu olhar, tu vai ficar indignado. Tá? Então, administre como se fosse seu próprio dinheiro. Nós já teríamos uma economia grande. A segunda regra é economize mesmo que tu devolva os recursos públicos. Muita gente, não, eu vou gastar tudo, porque se voltar não vem mais.
Pode até ser, mas se todos devolverem o dinheiro, nós vamos ter que obrigar para que aquele dinheiro seja colocado em alguma situação melhor. Se tu não gastar, devolve. Então tu tem que economizar. Tem que parar. Se tu puder, em vez de usar 10 carros, devolve 3. Ah, mas eu vou. Devolve 3. É 3 carros consumindo menos. É 3 motoristas recebendo diário. Diário é outra vergonha. Tá? Pessoal, a maioria dessas câmaras de vereadores, eles fazem cursos para levar o pessoal para fora para receber diária. Ah, professor, isso é legal. Ah, mas é uma moralidade, pô. E é nós que pagamos. Faz isso com o teu dinheiro, filho. Por que o vereador não faz isso com o dinheiro dele? Aí não, né? Aí eu ganho muito pouco. É, sai. Ele é, sim, o cargo público é voluntário. Ninguém te põe uma arma na cabeça para ficar lá. Cai fora. É uma vergonha. A maioria das câmaras de vereadores, os caras usam e abusam diário. Ou seja, eles usam aquilo como se o salário fosse. Também com o judiciário, usa os auxílios, né? Auxílio creche, auxílio pós-graduação. Ah, pelo amor de Deus. Auxílio paletó, cara. Isso é dinheiro público. Ele acha assim, ah, isso aqui, dinheiro aqui não vai, eles não vão dar falta, vai ficar para mim. Amigo, sai daqui, vai para o bolo comum arrecada. E você é um cidadão. Não interessa se você é um magistrado, se você é um vereador, você caminha, você vai para a rua, você paga um supermercado, você compra um rancho. Enquanto nós tivermos essa concepção não coletivista, a única concepção coletivista que se tem de gestor público é assistencialismo. Pare, mas enxergue, homem. Pelo amor de Deus. Né? Parem de ver o funil só pela boca fininha do cano. Chega no final e nós pagamos, você também. Aí quando você olha, pô, estamos descontando tudo, é porque algum problema tem. Aí tu chega, tudo é caríssimo. Algum problema tem. A dívida é enorme, não acaba nunca. São essas pequenas coisinhas que vão aumentando. Chega lá no final, não tem dinheiro. Bem complicado. O terceiro é não faça despesas adicionais, só as necessárias. Se você pode economizar, como estava na regra, na segunda regra, você não faz mais despesas adicionais. Evita fazer termo aditivo. Negocie os contratos públicos são negociáveis. Eu sei que pode ter termo aditivo, a teoria a favor rei, tem várias situações no direito administrativo, mas tem que negociar, evite o desperdício, vá no local. Esse último ministro, que hoje é governador do estado de São Paulo, Tarcísio, eu gostava muito que ele ia no local e ficava olhando a questão do que é, como é que é gasto, onde que é posto o dinheiro. Isso é muito interessante. Se cada gestor, cada gerente ir lá e conferir o material, isso é uma situação que vai economizar bastante. Economizando, nós economizando o nosso próprio dinheiro. Não pensa, eu vou economizar para o Estado. Não, é teu dinheiro também. Essa consciência de que é seu dinheiro, é seu patrimônio, tem que estar imbuído em cada gestor público. Priorize investimentos, que seria a regra número 4 da minha sugestão, para os 10 regrinhas para gestor público. Tem que priorizar o que você precisa. O que não precisa, deixa para depois. Tá? Deixa teu ego um pouco de lado e deixa a coisa tocar. Achei interessante também, tinha nessa gestão do Ministério dos Transportes, eu gosto muito do Tarcísio. Eu vi que ele não tinha dinheiro. E aí o que ele fez? Ele pegou todas as obras que estavam em andamento e tentou fazer, ou recalcular, ou achar uma maneira das obras andar. E ele trabalhando nas obras já em andamento, quase terminando. E terminou várias obras públicas. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro. Né? Então ele priorizou os investimentos dele. Isso é fantástico. Você é um administrador de mão cheia, você pode mudar o seu município, mudar a sua secretaria, mudar o seu município, mudar o Brasil. A quinta regrinha que eu falo, não contrate. Ou seja, não abre concurso, não faz PSS, nem o concurso público esse, que a pessoa tem estabilidade.
Redistribua o efetivo. Você tem efetivo, você tem funcionários existentes, tente colocar, vê qual é a secretaria que tem, faça uma readequação, converse com as procuradorias jurídicas, com o setor jurídico, readeque aquele povo. Se tem muita gente no setor, transfira para outro. Claro, tem o seu concurso público, não pode ter desvio de finalidade. Não estou dizendo para fazer nenhum tipo de licitude, mas tente adequar. Diminui problemas por próximos prefeitos, isso e diminui as contratações. Quanto mais gente contratada, mais aumenta a folha salarial e menos investimentos e menos retorno para a população. Sexta regrinha que eu acredito é: lute para que seu partido ou seu nicho partidário priorize nas câmaras, assembleias e congressos legislações que enxuguem ou diminuam o máximo o Estado. Isso é fundamental. O Estado tem que ser diminuído, seja o município, seja o Estado, ou seja mesmo a União, para que você, administrador, aumente cada vez mais. Hoje, se você tem 2 a 3% de investimento dos 100% dos orçamentos municipais, estaduais e federal, é muito. Comece a diminuir a quantidade de funcionários, aumente, como eu falei, redistribua, readeque as situações para que o que você tem, o trabalho que você utilize os mesmos funcionários, não aumente. Tá? A regrinha 7 modifica o estado de bem-estar social, welfare state, para o estado mínimo. Transforme no estado mínimo. Tente diminuir ao máximo as regalias diárias. Se eu tivesse poder, eu ia acabar com as diárias. As diárias é uma verba que a pessoa tem que viajar. Evita as viagens. Fala pelo telefone. Use as videoconferências. O cara tem que ir lá, não tem que ir lá mais. O cara vai fazer o curso via EAD. É assim, humanamente possível. Você está em outra cidade, como eu estou fazendo aqui, numa aula, na frente de uma câmera, tá? Pela internet, a custo zero. Você na sua casa, nem gastando dinheiro público, nem gastando dinheiro da prefeitura, do Estado, ou mesmo da União. Priorize isso. Congresso, outro lugar, faça virtual. Congresso está em Portugal. Bom, aí é em Narnia, né? Não é para mim. Estou falando nós aqui, o chão de fábrica, ou quem sustenta todo o povo, né? De Narnia, da Ilha da Fantasia, né? Mas nós aqui que não temos dinheiro, evita. Que aí talvez ele não fique batendo lá na porta do vereador, porque a UPA não tem remédio, porque a farmácia municipal popular não tem remédio para distribuir para diabetes, para pressão. Pense nisso. Pense. A gestão pública errada causa morte, causa sofrimento, causa doença. A oitava regrinha: acabe com todas as mordomias e prerrogativas do seu funcionalismo. Procure tudo que está acima do bom senso e dê um jeito de terminar. Aí você dizer, tá, mas aí o funcionalismo público não vota em mim. Bom, ele pode até não votar, mas nos 4 anos que o senhor fez, o senhor deixou uma boa gestão. Se cada um fizer isso, eles vão se acostumar. E se eles não se acostumar, eles estão no lugar errado, porque o dinheiro é público. É simples. O funcionário público, ele é um servidor. Ele não está ali para se servir. Acha que tem que servir, está no lugar errado. Ou vá para Darwin, né? Faça um concurso e fique em Brasília. Que aí lá é uma outra vez. Vá para Nárnia, vá para, né, a Ilha da Fantasia. Agora, no município, onde você não tem dinheiro nenhum, você vê as pessoas no UPA lá, pedindo, pelo amor de Deus, assistência médica, que não tem, aqui não dá para fazer. É bem diferente. Então, o gestor público, ela tem a obrigação moral, a obrigação como cristão. Eu sou ateu. Tá? A obrigação como ser humano. Isso está acima de uma questão religiosa. Tá bom?
a questão humana. A nona regra, diminua a burocracia ao máximo. Todos os órgãos é uma burocracia. Você entra numa porta, pede a coisa do IPTU, ou lá seu, do IPVA, um te manda para cá, outro te manda para lá, e 280 mil carimbos para você chegar a algum lugar e a coisa não chega nunca. Você entra com processo na prefeitura, no estado, você leva anos e a coisa não se resolve. Ah, a não ser que você tenha um peixe lá dentro, a coisa fora isso, né? A pessoa que te auxilie, né? E, no meu entendimento, isso é corrupção. Está errado. É para um, é para todos. Mas o certo seria, em vez de 10 análises, uma só. Se é para o prefeito analisa, deixa alguém para analisar, porque é muita coisa, um município grande. Mas tente diminuir, faça uma redução das fases. Diminuindo a burocracia, senhores, vocês vão ter mais funcionários. Mais funcionários, menos contratações. Menos contratações, mais dinheiro. Mais dinheiro, redistribuição, alocação de recursos na saúde, na segurança, né? E na educação. Isso não é populismo. Isso é a realidade. Tá? Eu sempre olho ali, nosso país tem mais de 100 mil leis e não funciona. Tá? E não funciona. Então, assim, não é por leis, não é por regulamento. Regulamentação, tu chega em qualquer lugar, tem estatuto, tem 50 páginas do que você deve fazer. E, na verdade, ninguém faz nada. Aquilo ali fica, é para perder tempo. Já viram? Eu sou funcionário público, por isso que eu posso falar. Funcionário público faz 200 reuniões e não decide nada. Aí ele faz a 201 para quê? Para decidir o que foi decidido na última. Isso é uma piada. Tá? É uma piada. Muitas vezes tu não tem capacidade, por exemplo, tu vai discutir uma questão de orçamento, e aí tu começa a fazer reuniões no nível mais baixo. Não, mas tu não vai resolver para quem está tendo a reunião. Não, para quando chegar lá, tudo isso é perda de tempo. O que nós temos na vida é o nosso tempo. A gente doa o tempo. Se o nosso tempo é precioso, nós temos que doar de uma forma correta. Então a burocracia, ela tem que ser, se não exterminada, ela tem que ser diminuída ao máximo. E por último, e eu acho que é o mais importante, e para encerrar a minha palestrinha sobre gestão pública, não se corrompa. É ridículo o que tu está falando, professor. Não se corrompa. E não deixe os outros se corromper. Principalmente porque tu dando exemplo e vindo de cima, os de baixo não vão fazer. Porque hoje nós não temos exemplo nenhum da parte de cima. E isso é terrível para a mente humana. Que todos nós ouvimos, se os políticos em Brasília, ou os funcionários de Brasília, ou mesmo o pessoal de Brasília, não faz, o presidente não faz, ou o governador não faz, ou o prefeito não faz, por que eu tenho que fazer? É o que tu mais ouve. Não é porque os outros são errados que nós temos que permanecer errados. Não é porque os outros agem de uma forma improba que nós temos que ser improbos. Então, senhores, a 10ª regrinha é o exemplo vem de cima. Se você não se corromper, você dá o exemplo aos outros. E quando você descobrir algum subordinado seu se corrompendo, né, você abre um processo e ele, se ele tiver que ser demitido, ele que seja. Tá? Porque isso vai servir também de exemplo para os outros não mais fazer. Se isso começar, porque de cima para baixo não vai acontecer. Esqueça. Isso faz 100 anos. Não muda. Lá em cima, no topo da pirâmide, que hoje é Brasília, antes foi a Estado da Guanabara, que era Rio de Janeiro, né? A sede da capital, depois, antes ainda era a monarquia. Todas elas não deram exemplo. Antros de corrupção. Então, o que nós estamos fazendo? Vamos inverter a pirâmide. Vamos, dos municípios e dos estados, mostrar que um gestor público pode ser correto, honesto, improvável. E vai chegar uma hora que eles vão, ou eles mudam, ou a própria história vai atropelar eles.
Senhores, foi um privilégio, muito obrigado pela aula, né? Espero que tenham gostado. Obrigado.